Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje da disciplina Tecnologia da Construção, eu vou fazer com vocês um levantamento de quantitativos de blocos cerâmicos, né? E aí, inicialmente, além do projeto arquitetônico, né, obviamente, a gente precisa escolher o nosso bloco. Por quê? O nosso dimensionamento ele vai estar baseado nas dimensões desse bloco. Então, inicialmente, a gente escolhe o tipo de bloco. Eu peguei o bloco cerâmico mais comum, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês as dimensões, né? Então, é o bloco de 9 centímetros de largura, que é o utilizado, né? Por 19 de altura e 19 de comprimento, certo? E aqui ao lado, eu destaquei para vocês justamente essa face aqui, que é a que vai fazer com que a gente determine esse número de blocos, certo? Então, essa face aqui, ela foi desenhada aqui, né? E aqui a gente representou as medidas, né? Além disso, a gente vai contar também, como vocês viram, né, no vídeo que estava explicando sobre o levantamento quantitativo de blocos, que a gente também tem que saber a espessura vertical e a espessura horizontal da argamassa de assentamento desses blocos, certo? Outra informação que a gente tem que ter a altura do pé direito, né? O pé direito, só lembrando para vocês, vai ser a altura do piso acabado, né, até a face inferior da laje, né, do pavimento. E aí, quanto a essa espessura, né? Essa espessura vertical, ela pode variar, né? Mas eu vou adotar aqui 1 centímetro e vou adotar para a espessura horizontal também 1 centímetro, certo? Lembrando que esses valores aqui, eles poderão variar, tá? Então, vamos começar, pessoal. Eu separei aqui esse desenho para vocês, né? Uma plantinha simples, né? De apenas um cômodo, para que vocês possam entender a lógica, né? Porque a gente fazendo um desse, a gente consegue fazer de uma edificação completa. Então, vamos lá. Aqui eu numerei as paredes, né? Então, P1, P2, P3 e P4. E aqui também a gente representou, além das cotas, as esquadrias, certo? Que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, qual é o primeiro passo? Pessoal, o primeiro passo é a gente determinar a nossa área de alvenaria, certo? Mas para essa determinação, a gente vai precisar calcular o perímetro das paredes inicialmente. Então, vamos lá, né, pessoal? Então, aqui a gente tem P1, né? E aí, o perímetro vai ser o tamanho todinho dessa face da parede P1. Então, ó, vocês estão vendo que essa cota aqui, ela tá indo de dentro a dentro, né, desse ambiente que é um banheiro. Então, a gente vai considerar que todas as paredes, elas têm 15 centímetros. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 15 centímetros, né, dessa parede, mais 1,20, que é a cota interna desse banheiro, mais 0,15, correspondente a essa parede, mais 3,95, mais 0,15, certo? Dá 5,60. Então, a gente vai lá, vamos anotar esse valor. Então, primeiro, vou colocar aqui, ó, perímetro da alvenaria. Então, da parede 1, né, eu tive um perímetro de 5,60 metros. Aí, vamos para a P2, né? P2 vai ser essa outra parede aqui. Então, vamos lá, né? 15 centímetros, correspondente a essa parede, mais 1,50 m, né? Esse J2 aqui é uma esquadria, certo? É uma janela. Então, a gente vai considerar ela aqui, mais 2 metros, mais 1,50 m, mais 0,15, que é dessa outra parede aqui, dá 5,30 metros. Então, P2, a gente vai colocar aqui, ó, P2 tem igual 5,30 metros. Aí, vamos para P3. Se vocês notarem, P3 vai ter o mesmo perímetro de P1. Então, eu só vou repetir 5,60 metros.
No caso, a P4 também vai ter o mesmo perímetro dessa outra parede aqui, né? Que a gente viu que dá 5,30 metros. Se tivesse reparado essa conta aqui, né? Não precisava ter feito a conta. Mas vamos lá. E aí, ainda, se vocês observarem aqui na planta, a gente tem essa parede P5, né? Esse pedacinho aqui. Então, esse pedacinho P5, ele vai ter 2 metros mais 0,15, né? 2,15 metros na P5. E a última parede, né? A nossa P6, ela vai apresentar justamente, né? Essa cota aqui de dentro a dentro, mais esse 0,15, né? Então, seria 1,20 mais 0,15, 1,35 m, certo? E aí, a gente vai calcular o perímetro total, eu vou chamar de PT, certo? Não partido político, pessoal, longe de mim, o perímetro total, viu? Então, vamos lá, 5,60 mais 5,30 mais 5,60 mais 5,30 mais 2,15 metros mais 1,35. A gente tem aí, ó, 25,3 metros de perímetro, certo? Aí, o segundo passo, a gente vai calcular a nossa área, né? Nesse caso, da alvenaria. Então, seria assim, ó. Só que, lembrando, essa área que a gente está considerando é uma área que a gente não está descontando as esquadrias ainda, certo? Mas ela precisa ser determinada. Então, a gente vai calcular a área de alvenaria sem descontos. Vou colocar aqui para ficar bem claro. Então, eu vou ter eu vou botar a área SD, certo? Que é sem descontos. Eu vou ter o perímetro total multiplicado pela altura da parede, que nesse caso vai ser nosso pé direito. 2,70. Então, vezes 2,70, certo? Dá 68,31 metros quadrados. Aí, pessoal, eu gostaria de fazer só uma observação com vocês, né, a respeito disso. Em geral, o correto, né, por via de regra, seria também a gente fazer o desconto daquela parte da viga que fica sobre a parede, né? Mas, além de muito trabalhoso e você precisar ter um projeto estrutural, posteriormente você sempre vai fazer um acréscimo, né, como a gente viu lá na nossa aula de levantamento de quantitativos, a gente sempre vai fazer um acréscimo de blocos porque a gente tem que prever quebra, né? Quando vai fazer os cantinhos da parede, a gente perde alguns blocos também. Então, tem que ter essa previsão. Portanto, isso aí, esse pedacinho se torna insignificante. Então, por isso que a gente não vai levar em consideração, tá certo? Bom, depois, né, que eu fiz isso, agora eu vou para o terceiro passo. E esse terceiro passo a gente vai determinar a área das esquadrias, né? Portas e janelas, certo? Aqui nessa planta as esquadrias não estão cotadas, né, de forma adequada, mas vocês sempre levam em consideração o que está no projeto arquitetônico de vocês. Então, vamos lá. Vou começar pelas janelas, né? A gente tem aqui a J1 e a gente tem aqui a J2. A J1, pessoal, é uma janela de banheiro. E ela tem 60 centímetros de largura por 60 centímetros de altura, certo? Vocês vão poder visualizar isso no slide de vocês. Então, vamos lá, né? J1. A área da J1 vai ser 60 por 60, né? Então, 0,36 metros quadrados. A janela 2, pessoal, é essa janela aqui, né? Tá aqui na vertical. Ela tem 2 metros de largura e 1,20 m de comprimento. Então, a gente vai colocar 2 multiplicado por 1,20. Então, a J2
Aí aqui, ó, 2 vezes 1 e 22,40, né? Mania de usar a calculadora para tudo. E aí as portas, né? Ambas as portas, elas têm uma largura de 80 centímetros e a altura padrão das portas, que é 2,10 metros, certo? Então, eu vou colocar aqui a área da porta 1, ela vai ser igual à área da porta 2. Então, a gente só vai fazer multiplicar por 2, tá? Na hora de fazer a soma das áreas. Então, 80 centímetros multiplicado por 2,10 metros, a gente vai ter, ó, uma área de 1,68 m, né? E aí, a gente agora vai somar a área total das esquadrias. Então, a área das esquadrias será as portas, né? 1,68 vezes 2, que são duas portas, 3,36, mais 0,36, mais 2,40 metros, né? Então, minha área das esquadrias vai ser igual a 6,12 metros, né? 6,12 metros quadrados. Vou somar aqui de novo só para desencargo de consciência, mas é isso, certo? Aí agora eu vou fazer o que, pessoal? Agora eu vou calcular a área da alvenaria com descontos, né? Com descontos. Que aí vai ser minha área de alvenaria definitiva, né? Eu vou chamar de AALVE. Aqui, ó. Então, vai ser a área de alvenaria, que é aquela que vai na expressão que vocês viram na outra aula, vai ser igual a 68,31 menos 6,12, né? E nossa área de alvenaria, 68,31 menos 6,12 dá 62,19 metros quadrados, certo? E aí, pessoal, feito isso, enfim, eu vou determinar a minha quantidade de blocos cerâmicos, né? Determinação do número de blocos. Então, vamos lá. A expressão, né, que representa o número de blocos é aqui, né, meu tracinho. Vamos ver se vai dar. A área de alvenaria, né, é essa que a gente fez agora, né, com os descontos das esquadrias. A base do bloco cerâmico que você está utilizando, mais a espessura vertical, multiplicado pela altura, mais a espessura horizontal. E aí, vou explicar só essa parte aqui a vocês, né? Como vocês estão vendo o bloco, né? Só ele vai ser essa parte aqui que eu tô riscando, né? Só que quando você acrescenta a argamassa de assentamento, é como se a área, né, da face desse bloco ela estivesse aumentando um pouquinho. Então, na verdade, a área daqui vai ser a base, mais essa espessura vertical, né? E multiplicado pela altura, mais essa espessurazinha aqui horizontal, certo? Por isso que fica assim. Que a via de regra, o que é que você está fazendo? Você está dividindo a área da alvenaria pela área de um bloco, certo? Nisso aqui a gente vai fazer para 62,19 metros quadrados. Mas se você quiser saber por metro quadrado, por exemplo, eu tenho uma estimativa já da minha área de alvenaria da minha edificação. E aí você quiser fazer isso para um metro quadrado de bloco, para você poder determinar qual o melhor bloco para você utilizar, onde tiver aqui a área de alvenaria, você coloca 1, porque aí você vai determinar o número de blocos por metro quadrado. Vou fazer isso com vocês, só para vocês terem uma ideia, tá certo? E aí vai dar bem parecido. Então vamos lá. Número de blocos vai ser igual a 62,19, né, que foi nossa área de alvenaria,
E aí, ó, vamos lá. Como aqui tá em metros, essas medidas de baixo também elas são em metros, né? Então, se é 19 centímetros, né, a base, 0,19 mais a espessura vertical, que é 1 centímetro, certo? Você vai dividir 1 por 100, multiplicado por a altura, que também é 19, mais 0,01, que vai ser minha espessura horizontal de argamassa, certo? E aí, vamos lá, fazer aqui, né? 19 mais 1 centímetro vai dar 20, 20, né? Aí eu vou fazer aqui. Opa, 0,19 mais 0,01, ó, só para vocês verem, aqui vai dar igual, né? E aí, 62,19 dividido por isso, daí, ó, 1.554,75 blocos. Aí, pessoal, o que foi que eu comentei com vocês, né? A respeito da porcentagem que é acrescida, né, devido às perdas dos blocos cerâmicos. Essa porcentagem ela pode variar, né, de 5 a 10%. Aqui a gente vai acrescentar mais 5%, certo? Então, como é que seria? Bom, você pode multiplicar esse valor por 1,05, né, e aí você estaria multiplicando por 5%, ou você poderia calcular 5% desse valor e acrescer aos 1.554 blocos, certo? Então, eu vou multiplicar aqui por 1,05 porque fica mais fácil, né? Que é 1 mais 5%. Então, dá aqui, ó, 1.632,48, né? Como a gente não vai comprar o bloco quebrado, a gente vai arredondar aqui para 1.633 blocos, certo? E agora, se eu quisesse fazer isso por metro quadrado, bom, a gente já não sabe essa área aqui, né? Que é 0,20 vezes 0,20, né? Essa parte aqui de baixo, então eu vou dividir 1 por esse valor, né? Dá 25. Então, se eu quiser saber aqui esse tipo de bloco por metro quadrado, são 25 blocos, né? E aí, agora, se a gente multiplicar por 62,19, que foi nossa área, né? Vai dar bem parecido aqui, ó, com esse valor que a gente considerou. Vai dar igual, na verdade, né? Esse valor que a gente considerou antes de acrescentar as perdas, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido entender o conteúdo. A gente se encontra na próxima aula. Até mais!